sempre achei que conhecia meu filho bem o suficiente. Afinal, eu o criei sozinha durante a maior parte da vida, desde que Robert, meu marido, morreu em um acidente de carro quando Webster tinha apenas 11 anos. Agora, sentada no meu apartamento tranquilo, olhando fotos antigas, percebo o quanto eu estava enganada. Tenho 75 anos e passei a maior parte da minha vida trabalhando como consultor financeiro no First Merchant Bank de Tuscaloosa. Não é o trabalho mais glamouroso, mas me proporcionou duas coisas: uma renda estável e uma compreensão de como o dinheiro funciona. Já vi pessoas com salários de 6 dígitos falirem por causa de decisões estúpidas, e já vi funcionários humildes acumularem uma fortuna decente com disciplina e paciência. Meu apartamento não é luxuoso, mas também não é sórdido. 2 quartos, uma sala de estar aconchegante com vista para o parque. As paredes são decoradas com aquarelas de artistas locais e fotos emolduradas, meu Robert com um capacete de engenheiro, o pequeno Webster em sua bicicleta, eu com minha beca de formatura enquanto cursava finanças. Tudo isso são testemunhos de uma vida desafiadora, mas que definitivamente valeu a pena. Quando Robert faleceu, ele nos deixou um seguro de vida. Não era um valor enorme, mas o suficiente para que eu pudesse ficar desempregado por 1 ano e terminar meus estudos. Investi a maior parte em títulos de alto risco e fundos de índice. Nada arriscado, mas com ganhos constantes. Somado a isso, havia o seguro da casa, que foi pago integralmente no ano anterior à sua morte. Vendi a casa 5 anos depois da tragédia, quando o mercado imobiliário decolou, e investi com sabedoria. Quando Webster anunciou que ia se casar com Pearl, dobrei minhas horas de trabalho para ajudá-los com a entrada da casa. Uma casa pequena, mas decente, no bairro de Forest Lake. Lembro-me do orgulho estampado no rosto do meu filho quando ele recebeu as chaves. Valeu a pena. Daisy, a filha deles, nasceu 2 anos depois do casamento. Ela era um raio de sol para mim, inteligente, curiosa, com um sorriso sincero que lembrava tanto do avô. Eu tentava estar lá para ela, mas não para me impor. Eu atendia quando chamada, ajudava quando solicitada. Daisy passava os fins de semana comigo quando era pequena. Eu lia livros para ela, ensinava-a a fazer muffins de mirtilo e conversava sobre as constelações que víamos da pequena varanda. Webster cresceu ambicioso. Ele se saiu bem no ensino médio, na faculdade, mas sempre senti que lhe faltava alguma coisa. Compaixão, talvez. Ele sempre se concentrou em objetivos materiais: um carro novo, uma promoção, um bairro mais nobre. Pearl era perfeita para ele, tão determinada quanto, com maquiagem impecável e um sorriso frio. Nunca contei ao meu filho o que eu achava da escolha dele. Afinal, era a vida dele. Ela trabalhava em uma elegante loja de móveis para casa, vendendo sofás e camas de luxo para pessoas que muitas vezes não tinham condições de comprá-los. Ela tinha o talento de convencer as pessoas de que precisavam de mais do que imaginavam. Quando me aposentei, há 1 ano, minha situação financeira era estável. Uma boa aposentadoria do banco, previdência social, investimentos que construí cuidadosamente ao longo dos anos e uma herança deixada pela irmã de Robert, que faleceu sem filhos. Nunca pensei que estaria tão segura na velhice. E isso me fez pensar: por que preciso de todo esse dinheiro? O que vou fazer com ele? Viajar? Meus joelhos não são mais os mesmos. Comprar coisas caras. Gosto dos meus móveis antigos. Cada coisa na minha casa tem uma história e um significado. Foi então que me veio à mente a ideia de um lar para os Websters. Sua modesta casa em Forest Lake havia se tornado apertada. Daisy havia crescido e precisava de mais espaço. Além disso, o bairro estava lentamente se deteriorando. Não era um lugar onde eu queria minha neta adolescente. Não compartilhei meus planos com ninguém, nem mesmo com minha amiga de longa data Evelyn, com quem costumávamos discutir tudo. A decisão parecia pessoal demais, significativa demais para ser discutida com qualquer pessoa além de mim. Comecei pesquisando o mercado imobiliário de Tuscaloosa. O bairro de Glen Park era caro demais, mesmo para as minhas opções. Northport parecia uma boa opção: bairros nobres, boas escolas, proximidade do centro da cidade. Tomei notas, estudei os classificados e até fui explorar a região nos fins de semana, procurando ruas onde meu filho e sua família pudessem morar. Certa manhã, liguei para o escritório de Mara Kincaid, a corretora que Evelyn me recomendou. Ela é honesta, disse minha amiga.
Ela não vai te vender uma casa com a fundação podre como algumas pessoas. Bom dia, Premier Real Estate, disse a voz animada ao telefone. Oi, posso falar com Mara Kincaid, por favor? É ela. Como posso ajudar? Expliquei que estava procurando uma casa para meu filho e sua família. Dei um orçamento aproximado e os bairros de minha preferência. Que legal, ela pareceu genuinamente surpresa. Não é todo dia que pais compram casas para os filhos adultos. É muita generosidade da sua parte, senhora Kimby. Combinamos de nos encontrar no dia seguinte no escritório dela. Eu vesti meu melhor terninho, aquele azul escuro que eu costumava usar em reuniões importantes com clientes. Queria passar a impressão de uma cliente séria. Mara revelou-se uma mulher enérgica, na casa dos 40 anos, com cabelos ruivos vibrantes e um sorriso deslumbrante. Seu escritório estava repleto de fotos de famílias felizes em frente às suas casas, aparentemente clientes satisfeitos. Então, senhora Kimby, ela abriu o laptop, vamos ser específicas sobre o que a senhora está procurando. Passamos a hora seguinte discutindo os detalhes, o tamanho da casa, o número de quartos, as especificações do layout, a idade da casa, a distância até a escola da Daisy. Eu não queria que a casa fosse muito antiga, com menos chance de problemas ocultos. Mas também não me sentia atraída por construções novas. Elas costumam ser construídas às pressas, com pouco investimento em materiais. Quero que seja uma casa onde eles possam morar por muitos anos, expliquei. Não apenas uma caixa bonita, mas um lugar onde minha neta cresceria e se lembraria com carinho. Mara assentiu, anotando. Entendo, a qualidade da construção, a vizinhança agradável, as perspectivas para o futuro. Ela ergueu os olhos da tela. E outra pergunta importante: seu filho sabe dos seus planos? Balancei a cabeça. Não, eu queria surpreendê-lo. Na verdade, eu só não queria que Webster influenciasse minha escolha de casa. Conhecendo-os, eles começariam a exigir mais do que eu podia pagar. HM. Mara pareceu confusa. Eu costumo recomendar que os possíveis inquilinos participem da seleção. Afinal, é o lugar deles para morar. Entendo, concordei. Mas primeiro, quero encontrar algumas boas opções. Depois, iremos juntos. Ela concordou, embora eu percebesse que não gostava da ideia. Talvez ela só tivesse medo de perder a comissão se o filho não gostasse da minha escolha. No fim de semana seguinte, Mara me mostrou 3 casas. A primeira era muito escura. As árvores altas ao redor bloqueavam a luz do sol. A segunda ficava em uma rua movimentada. Imaginei Daisy atravessando aquela rua e meu coração apertou de medo. A terceira era quase perfeita, espaçosa, iluminada, com um lindo quintal. Mas, enquanto olhávamos o porão, notei manchas de umidade nas paredes. Isso é normal? Perguntei a Mara. Ela franziu os lábios. Digamos que não é crítico, mas também não é perfeito. Talvez haja um problema com o sistema de drenagem. Balancei a cabeça negativamente. Eu não queria que meu filho tivesse que lidar com reparos logo depois que nos mudássemos. Na semana seguinte, visitamos mais 5 casas. Uma delas, na Magnolia Drive, me pareceu promissora. Era uma casa clássica de 2 andares com colunas, uma cozinha espaçosa e um bom layout. O quintal não era muito grande, mas era bem cuidado, com um pátio e churrasqueira. 4 quartos, 3 banheiros, um escritório para Webster e uma sala de jogos que Daisy poderia transformar em um estúdio criativo. O que você acha? Perguntou Mara enquanto estávamos na entrada da garagem, admirando a fachada. Gostei, admiti. Mas gostaria de saber mais sobre a fundação, o telhado, os sistemas da casa. Claro, faremos uma inspeção completa antes de comprar. Eu sempre insisto. À noite, fiquei sentado diante das minhas planilhas financeiras por um bom tempo. A casa na Magnolia Drive estava no topo do meu orçamento. Se eu a comprasse, teria que repensar meus planos de aposentadoria. Menos viagens, mais economia para as despesas do dia a dia. Mas não era isso que eu vim economizando todos esses anos? Para dar uma vida melhor à minha família? No dia seguinte, liguei para Webster e o convidei para almoçar no The Southern Table, um restaurante decente com boa comida e pouco barulho.
O que houve, mãe? Ele perguntou assim que nos sentamos à mesa. Você parecia misteriosa ao telefone. Preciso de uma desculpa para almoçar com meu filho? Sorri, mas imediatamente decidi não enrolar. Webster, quero fazer algo por você e sua família. O que é? Ele ficou tenso, sempre protegendo sua independência, mesmo quando aceitava minha ajuda. Quero comprar uma casa para você. Uma casa nova, maior e num bairro melhor. Ele me encarou como se eu tivesse acabado de anunciar que ia para a lua. Uma casa? Sua voz baixou para um sussurro. Você está falando sério? Com certeza. Já comecei a procurar. Tem uma na Magnolia Drive que parece perfeita. 4 quartos, um belo quintal. Espere, espere, ele ergueu as mãos. Isso é demais, mãe. Não podemos aceitar um presente desses. Mas seus olhos diziam o contrário. Eles brilhavam com uma curiosidade gananciosa. Você pode, e vai, eu disse com firmeza. Eu quero fazer isso, Webster. Quero ver você morando em uma casa legal, num bairro seguro. Quero que Daisy tenha seu próprio quarto, onde possa fazer seus projetos. Quero que Pearl possa receber visitas sem ficar apertada. Mas o seu dinheiro, a sua pensão. Já fiz as contas, assegurei-lhe. Terei o suficiente para viver confortavelmente. Ele balançou a cabeça, mas percebi que a resistência era puramente simbólica. Vou ter que discutir isso com a Pearl. Claro, concordei. Na verdade, gostaria que vocês dois viessem comigo ver a casa na Magnolia Drive. Talvez neste fim de semana. Ele concordou e mudamos de assunto, mas notei como seu olhar se distraía de tempos em tempos. Ele já se imaginava dono de uma casa nova. No sábado, encontramos Mara na casa da Magnolia Drive. Pero não conseguiu esconder a empolgação assim que paramos. Meu Deus, Webster, olha só essas colunas e esse gramado. Ela apertou a mão dele. Isso é outro nível. Caminhamos lentamente pela casa. Pero exclamavam oh e ah com as bancadas de granito da cozinha e a banheira de hidromassagem do banheiro principal. Webster assentiu em aprovação enquanto observava a espaçosa garagem para 2 carros e o escritório no primeiro andar. O que você acha? Perguntei quando terminamos de olhar ao redor e estávamos no quintal. É incrível, Vinnie, Pero suspirou, me chamando pelo meu diminuto nome pela primeira vez em anos. É inacreditável. Webster estava mais contido, mas eu podia ver seus olhos brilhando. Sério, mãe, isso é muita generosidade. Nós não merecemos isso. Sim, você merece, retruquei. Vocês são minha família. Para quem mais eu deixaria meu dinheiro? No caminho para casa, eles fizeram planos: quais móveis levar da casa antiga, o que comprar de novo, como organizar os cômodos. Eu os ouvia com um sorriso. Fazia muito tempo que eu não via meu filho tão animado. Para minha surpresa, porém, Webster ligou no dia seguinte para dizer que ele e Per gostariam de ver mais algumas casas para comparação. A casa na Magnolia Drive é linda, disse ele. Mas, como você está fazendo uma doação tão generosa, queremos ter certeza de que é exatamente o que precisamos. Concordei, mesmo que minha voz interior me dissesse que era o início de uma jornada perigosa. Mas será que eu conseguiria dizer não? Afinal, eles realmente viveriam lá? O fim de semana seguinte se transformou em uma maratona de visitas a casas. Visitamos mais 8 imóveis. A cada casa, as exigências de Webster e Per aumentavam. O que ontem parecia luxo agora era apenas conforto básico. Uma casa 20% mais cara do que o orçamento original passou a ser vista como minimamente aceitável. E o bairro de Iglan? Perguntou Per enquanto estávamos sentados em um café após mais um dia de visitas. Tem umas casas ótimas à venda lá. Suspirei. Iglan era o bairro mais caro de Tuscaloosa. Per, eu já tinha esticado meu orçamento ao limite. Mas você vendeu ações ano passado, não vendeu? Ela sorriu. O Webster disse que foi um bom negócio. Olhei para o meu filho, surpresa. Não me lembrava de ter compartilhado tais detalhes das minhas finanças com ele. Sim, eu compartilhei. E a maior parte do dinheiro já está no orçamento para casa. Bem,
Talvez possamos aumentar um pouco, Pearl falou com uma voz doce, como se pedisse mais sobremesa. Pelo amor de Daisy, Iglan tem escolas ótimas. Senti a irritação fervendo dentro de mim, mas me contive. Em vez disso, decidi ser brutalmente honesto. Olha, olhei para os dois, estou fazendo isso pela bondade do meu coração, mas há limites. Estou oferecendo a vocês uma casa que é várias vezes melhor do que onde vocês moram agora, mas não posso comprar um palácio para vocês. Pearl parecia ter sido esbofeteada por mim. Webster apressou-se em acalmar os ânimos. Mãe, nós entendemos, e somos muito gratos, não é, Pearl? Ela deu um sorriso forçado e assentiu. Claro, Vinnie, me desculpe se pareci ingrata. No dia seguinte, Mara me ligou com novidades. A casa na Wisteria Lane tinha acabado de ser colocada à venda. Nas palavras dela, era simplesmente adorável e perfeita para a família Webster. Posso te mostrar hoje? Perguntou ela. Casas como esta não ficam no mercado por muito tempo. Nos encontramos na casa 2 horas depois, eu, Webster, Pearl, desta vez, até Daisy, que tinha sido apanhada na escola mais cedo para a ocasião. A casa na Wisteria Lane era realmente impressionante, maior que a da Magnolia Drive, com arquitetura mais requintada e uma localização melhor. 4 quartos, 3 banheiros, um escritório, uma sala de jogos, uma cozinha espaçosa que dava para a sala de estar e um quintal com piscina. É isso aí? Sussurrou Pearl assim que entramos no corredor de pé direito alto. Webster assentiu, com os olhos brilhando. Ele já estava imaginando como receberia os colegas ali, como estacionar o carro na entrada circular. Daisy ficou encantada com o espaçoso quarto no segundo andar, com a janela saliente. Vovó, eu poderia colocar meu telescópio aqui, exclamou. Você deveria conseguir ver as estrelas perfeitamente daqui. Sorri. Talvez valesse a pena ver tanta alegria nos olhos da minha neta. Quanto? Perguntou Webster a Mara quando terminamos de dar uma olhada. Ela me deu um preço 15% acima do meu orçamento original. Senti meu coração apertar. Isso significava repensar todos os meus planos de aposentadoria. Mãe, Webster se virou para mim. Seus olhos eram uma mistura de ganância e súplica, como os de uma criança diante da vitrine de uma loja de brinquedos. Olhei para Daisy, que ainda contava animadamente para Pearl como havia arrumado seu quarto. Vamos ver o que podemos fazer, disse eu finalmente. Naquela noite, sentei-me diante das minhas planilhas financeiras, calculando tudo repetidamente. Se eu vendesse algumas ações e transferisse parte dos investimentos para ativos mais líquidos, sim, eu poderia pagar, mas isso significava uma vida mais modesta para mim. Nada de viagens ao litoral no inverno, economizando para muitos pequenos prazeres. Valeria a pena? Olhei para a foto do Robert. O que ele diria? Provavelmente me aconselharia a cuidar de mim mesma. Mas então imaginei a cara da Daisy ao ver o novo quarto, espaçoso, iluminado, com espaço para todos os seus livros e projetos. Sim, decidi. Valeria a pena. O processo de compra da casa levou um mês. Mara foi surpreendentemente meticulosa, insistindo em uma vistoria completa da casa, verificando toda a papelada e o histórico do seguro. Fiquei grata por sua meticulosidade, mesmo com Webster apressando o processo. Mãe, estamos perdendo tempo. A casa pode ser comprada por outros compradores. É melhor perder uma casa do que comprar um problema, respondi, repetindo uma frase que já havia dito milhares de vezes aos meus clientes de banco. A vistoria revelou alguns pequenos problemas, uma torneira com vazamento, uma tomada com defeito, azulejo rachado na varanda. Todos foram rapidamente consertados pelos vendedores. Os principais sistemas da casa, fundação, telhado, fiação elétrica, foram avaliados como bons. A casa está em excelentes condições para a sua idade, garantiu-me o inspetor, Sr. Patterson, um homem mais velho com olhos que pareciam ter visto cada rachadura em todas as casas de Tuscaloosa. Mas eu sempre recomendo o seguro máximo, especialmente para casas deste tamanho e idade. Concordei. Claro, faremos um seguro completo. Isso era óbvio. O dia da assinatura dos papéis chegou em uma manhã clara de abril. Reunimos-nos no cartório, eu, Webster, Pearl e Mara. Assinei papel após papel, transferindo os direitos de uma casa que valia quase $1 milhão para o meu filho.
Espere, disse Webster quando chegamos aos documentos do seguro. É muito caro. Um seguro básico é suficiente. Mas o Sr. Patterson recomendou uma cobertura estendida, retruquei. Ela cobre muito mais riscos. Mãe, Webster baixou a voz, são $5.000 a mais por ano. A casa está em excelentes condições. Você mesma ouviu. É, mas não vamos jogar dinheiro fora com seguro para problemas que não existem, disse ele. O básico já basta. Olhei para Mara. Ela deu de ombros levemente, indicando que a decisão não era dela. Per evitou meu olhar, observando suas unhas impecáveis. Ok, concordei, assinando o documento do seguro básico, mas prometi pensar em expandir a cobertura no futuro. Claro, mãe, ele deu um tapinha na minha mão. Mas eu podia ver que ele já estava mentalmente em outro lugar, em sua nova casa, dando uma festa para os colegas de trabalho. Quando todos os papéis foram assinados, Mara entregou cerimoniosamente as chaves para Webster. Parabéns pela sua nova casa. Ela sorriu e se virou para mim. A senhora deu um presente maravilhoso para sua família, senhora Kimby. Assenti, sentindo uma estranha mistura de satisfação e ansiedade. Era o presente mais caro que eu já tinha dado. E parte de mim se perguntava se eu estava cometendo um erro. Mas quando Webster me abraçou pela primeira vez em anos e sussurrou, "Obrigada, mãe", todas as dúvidas se dissiparam. Naquele momento, senti que tinha feito a escolha certa. A mudança levou 2 semanas. Ajudei o máximo que pude, embalando coisas frágeis, desempacotando armários, fazendo listas do que ficaria em cada lugar da casa nova. Perla andava estranhamente distante ultimamente. Ela passava muito tempo na casa nova, planejando a disposição dos móveis e escolhendo cortinas, mas pouco se envolvia na arrumação da casa antiga. Mal posso esperar para finalmente nos mudarmos, disse ela enquanto Daisy e eu colocávamos os livros em caixas. Já providenciei móveis novos para a sala. Os antigos simplesmente não vão ficar bem numa casa como esta. Mas, mãe, nossos móveis ainda estão bons, protestou Daisy. E a vovó gastou tanto dinheiro na casa. Daisy, você é só uma criança e não entende, disse Pearl. Uma casa como esta precisa ter os móveis certos. Se não, o que os convidados vão pensar? Daisy me olhou em busca de apoio, mas eu apenas dei de ombros. A casa era deles agora, e eles tinham o direito de mobiliá-la como quisessem. Finalmente, todas as caixas foram colocadas, os móveis arrumados, e era o dia da inauguração. Webster insistiu em dar uma festa de verdade com buffet, champanhe e muitos convidados. Mãe, este é um grande acontecimento em nossas vidas, disse ele. Temos que fazer disso um grande acontecimento. Concordei, embora preferisse uma celebração familiar mais modesta. A lista de convidados aumentou para 50 pessoas, colegas de trabalho de Webster, amigos de Pearl, vários professores de Daisy e até alguns velhos conhecidos do banco. Webster contratou o buffet do melhor restaurante de Tuscaloosa, e Pearl contratou uma florista para decorar a casa. Não se preocupe com as despesas, mãe, disse Webster quando expressei preocupação com o custo de tudo. Pearl e eu estamos pagando por tudo. Esta é a nossa casa, e queremos começar uma nova vida aqui, certo? O dia da festa de inauguração estava quente e ensolarado, o clima perfeito para uma festa. Cheguei cedo para ajudar nos preparativos finais. A casa estava incrível, com móveis novos, flores frescas em todos os cômodos e decorações festivas. Daisy correu em minha direção assim que entrei. Vovó, venha. Vou te mostrar como arrumei meu quarto. O quarto dela era exatamente como ela sonhara, com um telescópio perto da janela, estantes de livros ao longo das paredes e uma pequena escrivaninha para estudar. Ela me mostrou sua nova cama de dossel, um presente de inauguração dos pais dela. É tão bom aqui, vovó. E tudo graças a você, ela me abraçou. Eu te amo muito. Eu também te amo, querida, sussurrei, sentindo as lágrimas brotarem dos meus olhos. Os convidados começaram a chegar por volta das 15 horas. Webster os recebeu com um grande sorriso, mostrando-lhes a casa com o orgulho de uma nova dona. Pearl brilhava em seu vestido novo, aceitando elogios por seu gosto impecável em decoração de interiores. Fui apresentado a cada hóspede com a frase invariável, "E está é minha mãe, Winifred. Ela nos deu esta casa."
Seguiram-se exclamações e comentários entusiasmados sobre minha extraordinária generosidade. Às 18 horas, a casa fervilhava de conversas e risos. As pessoas se reuniam em grupos na sala de estar, na cozinha, no quintal perto da piscina. Garçons de camisa branca serviam bebidas e aperitivos. Sentei-me num canto da sala, observando com uma estranha sensação de distanciamento. Todas aquelas pessoas estavam comemorando na casa que eu havia comprado, mas eu me sentia quase como um estranho. Webster estava ocupado demais entretendo o chefe para passar um tempo comigo. Pero passava de um lado para o outro, arrumando flores e almofadas, preocupada em deixar tudo perfeito. Apenas Daisy vinha até mim periodicamente, falando sobre as reações dos amigos à nova casa e perguntando se eu precisava de alguma coisa. Por volta das 19 horas, Webster tilintou a taça, atraindo a atenção dos convidados. Amigos, gostaria de fazer um brinde. Ele ergueu sua taça de champanhe. Ao nosso novo lar e à minha mãe incrivelmente generosa, Winifred Kimby, sem a qual nada disso seria possível. Todos se viraram para mim, erguendo os copos. Sorri, envergonhada, sentindo-me constrangida no centro das atenções. Obrigada, mãe, continuou Webster, olhando para mim. Você sempre nos apoiou, e esta casa é o presente mais incrível que já recebemos. Para Winifred, exclamou alguém, e todos ecoaram, para Winifred. Após o brinde, Lorraine, a esposa do chefe de Webster, uma mulher elegante e com olhar aguçado, aproximou-se de mim. Que presente incrível você deu ao seu filho, disse ela, sentando-se ao meu lado. Poucos pais podem se dar ao luxo de pagar por isso. Tive sorte na vida, respondi modestamente. E queria compartilhá-la com a minha família. Você mora sozinho? Perguntou ela, me avaliando com um olhar. Sim, tenho um pequeno apartamento não muito longe daqui. Você já pensou em morar com seu filho? Provavelmente haveria espaço para você em uma casa tão grande. Balancei a cabeça. Não, eu valorizo minha independência. Além disso, uma família jovem precisa de seu próprio espaço. Uma decisão sábia, ela assentiu. Embora, é claro, à medida que envelhecemos, seja mais difícil morar sozinho. Eu queria dizer que ainda estava bem sozinha aos 75 anos, mas fomos interrompidos por Webster, que tinha vindo levar Lorraine para o marido. A festa continuou. Gradualmente, os convidados começaram a se dispersar. Às 10 horas, restavam apenas os amigos mais próximos de Webster e Pearl, dois casais com quem eles costumavam passar um tempo. Eu me sentia cansado e decidi que era hora de me despedir. Webster, caminhei até meu filho, que estava na cozinha enchendo copos. Acho que devo ir para casa. Foi maravilhoso, mas estou cansado. Você já está indo embora? Ele me olhou com uma leve surpresa. Fique mais um pouco. Brandon e Shelley tinham acabado de começar a falar sobre a viagem para a Europa. Não, querido. Preciso mesmo ir. Beijei-o na bochecha. Diga aos seus amigos que agradeço a companhia. Ok, ele suspirou. Vou te acompanhar até a porta. Despedi-me de Daisy, que estava prestes a ir para a cama, de Pearl, que mal assentiu, ocupada conversando com a amiga, e dos demais convidados. Na porta, Webster me deu um abraço. Obrigada mais uma vez, mãe, por tudo. De nada, querida. Fico feliz que você esteja feliz na sua nova casa. Ele me ajudou a descer as escadas e me acompanhou até o carro. Eu estava prestes a pegar o volante quando me lembrei da torta que levei para a festa. Ah, esqueci minha forma na cozinha. Espera, vou buscá-la rapidinho. Não precisa, mãe, ele tentou me impedir. Trago de volta amanhã. Não, não, só vai demorar um minutinho. Preciso para o bolo de amanhã. Voltei para casa e entrei silenciosamente pela porta da frente, sem querer chamar atenção. Ouviam-se vozes vindas da cozinha, Webster, Pearl e seus amigos. Eu estava quase chegando à porta da cozinha quando ouvi meu nome e parei instintivamente. Vinnie quase chorou quando agradeceram, era a voz de Pearl, ligeiramente distorcida pelo álcool. Meu Deus, era como se ela estivesse dando esmola sagrada. Houve risos. Ei, calma, disse Webster, mas não havia nenhuma reprovação real em sua voz. Afinal, ela nos deu a maior parte das economias dela.
O que mais ela vai fazer com isso? Pearl bufou. Não é como se ela fosse para um resort em Miami na idade dela. Pelo menos assim, ela vai ver como elas são gastas enquanto estiver viva. Risadas de novo. Você não teve medo de que ela quisesse morar com você? Perguntou uma voz masculina que eu não reconheci. Minha sogra vive insinuando isso. Ah, a Vinnie é orgulhosa demais para isso, respondeu Pearl. Ela prefere morrer a admitir que precisa de ajuda. Além disso, deixamos claro que isso não é uma opção. Como assim? Perguntou uma voz feminina, curiosa. Sabe, as desculpas de sempre, disse Pearl, fingindo cansaço. Precisamos do nosso próprio espaço. Daisy precisa do seu próprio quarto para estudar, blá, blá, blá. Aliás, a última coisa de que precisamos é de uma velha vigiando cada movimento nosso em nossa própria casa. Fiquei paralisada, sentindo o sangue sumir do meu rosto. Uma velha? Era assim que me viam. Você acredita que ela tentou insistir em um seguro caríssimo? Continuou Webster, como se a casa fosse desabar amanhã. Mal consegui convencê-la a não fazer isso. Que inteligente, disse a voz do homem. Por que jogar dinheiro fora? Exatamente, exclamou Webster. Agora o dinheiro será usado para comprar novos móveis de jardim. Pearl já escolheu um ótimo conjunto. Dei um passo para trás, sem querer ouvir mais nada, mas minha mão agarrou o vaso no console encostado na parede. O vaso cambaleou, e eu mal o segurei a tempo, mas fiz barulho suficiente para interromper a conversa na cozinha. Quem está aí? Gritou Webster. Respirei fundo e entrei na cozinha, tentando manter a dignidade. Desculpe, esqueci minha assadeira, disse eu, apontando para o prato de cerâmica sobre a mesa. Houve um silêncio pesado na cozinha. Pearl congelou com um copo na mão, o rosto pálido. Webster parecia ter sido pego em flagrante. Os outros dois casais, Brandon e Shelley, Kyle e Lindsay, pelo que me lembrava agora, estavam se mexendo desajeitadamente de um pé para o outro. Mãe, começou Webster, mas eu levantei a mão, interrompendo-o. Não, eu disse calmamente, embora estivesse fervendo por dentro. Eu ouvi tudo. Você entendeu errado, interrompeu Pearl rapidamente. A gente só estava brincando. Sério? Olhei-a diretamente nos olhos. Parecia muito crível. Peguei minha forma e me virei para ir embora. Mãe, espera, Webster agarrou minha mão. Vamos conversar. Sobre o que, Webster? Virei-me para ele. Sobre o quanto você despreza a velha que lhe comprou esta casa, ou sobre a esperteza que você teve em recusar o seguro que eu recomendei? Ele soltou minha mão, seu rosto escurecendo. Você estava bisbilhotando. Não, eu vim buscar minhas coisas e acabei ouvindo a verdade. Não é irônico? Pearl pousou o copo e caminhou até nós, com o rosto subitamente sério. Sabe de uma coisa, Vinnie? Sim, estávamos falando a verdade. Você nos comprou esta casa, e somos gratos. Mas isso não lhe dá o direito de interferir em nossas vidas ou nos dizer como viver nossas vidas. Pearl, Webster começou em tom de advertência, mas ela o dispensou com um gesto. Não, avise-a. Estamos cansados dos seus conselhos constantes e olhares críticos. Você comprou uma casa para nós. Ah, que ótimo! Obrigada. Obrigada. Mas a casa agora é nossa, e vamos morar nela do jeito que quisermos. Olhei para ela, atordoada, não tanto pelas palavras, mas pelo veneno com que foram ditas. Eu nunca tentei controlar a sua vida, disse eu baixinho. Mas você queria, Pearl se defendeu. Admita. Você esperava que este presente lhe desse influência, que fossemos eternamente gratos e ouvíssemos seus conselhos. Pearl, chega, interrompeu Webster. Mas não havia força real em sua voz. Ela se virou para ele. O quê? Você disse a mesma coisa ontem mesmo. Como ela está te manipulando através da Daisy. Como ela está tentando nos dizer o que fazer com a casa. Webster parecia dividido. Olhou para mim, depois para Pearl, e eu vi o momento em que ele fez uma escolha. Mãe, suspirou, talvez a gente precise mesmo de um espaço. Acabamos de nos mudar, tentando nos acomodar. Talvez você não devesse vir aqui por algumas semanas.
Olhei para o meu filho, o homem que criei sozinha, o homem por quem sacrifiquei tudo, e não o reconheci. Reconheceu? Minha voz estava surpreendentemente calma. Então fale claramente, Webster. O que você quer? Ele evitou meu olhar. Acho que precisamos de um tempo para nos acostumarmos com um novo lar, uma nova vida. Sem mim, esclareci. Temporariamente, ele olhou para cima. Só algumas semanas. Pearl bufou. Vamos lá, Vebs. Conta a verdade a ela. Ela se virou para mim, com os olhos brilhando de champanhe e raiva. Obrigada pela casa, Vinnie. Sério, muito obrigada. Mas agora não precisamos mais de um fardo como você. Pearl, exclamou Webster, mas não fez nada para me proteger. Fiquei ali, segurando minha assadeira de cerâmica como um escudo, e senti algo dentro de mim se partir. Não meu coração, ele já havia sido partido muitas vezes na minha longa vida. Não, era o último fio que me prendia à ilusão de que meu filho, no fundo, ainda era o menino que eu amava incondicionalmente. Entendo, disse eu finalmente. Nesse caso, não vou incomodá-lo. Virei-me e caminhei em direção à saída, sentindo os olhares de todos na sala. Parei na porta e acrescentei, sem me virar, espero que você seja feliz nesta casa. Espero mesmo. Saí para a noite, fechando a porta silenciosamente atrás de mim. Ninguém me seguiu. Ninguém tentou me impedir, nem mesmo Webster. Ao entrar no carro, coloquei a forma de bolo no banco do passageiro e olhei para a casa. Grande, linda, radiante de aconchego. A casa que eu havia comprado para minha família, doando a maior parte das minhas economias. A casa onde eu acabará de ser chamada de um fardo. Liguei o carro e saí lentamente da garagem. As lágrimas que eu havia segurado na cozinha agora escorriam livremente pelo meu rosto. Não as enxuguei. Não havia ninguém para ver minha fraqueza. O trajeto até meu apartamento levou 15 minutos, mas pareceu uma eternidade. Estacionei, peguei minha forma e subi para o segundo andar. Meu apartamento me recebeu com silêncio e escuridão. Acendi a luz do corredor e vi meu reflexo no espelho, uma mulher mais velha com olhos vermelhos e uma expressão de profunda dor no rosto. Um fardo, sussurrei, olhando para o meu reflexo. É isso que me tornei para o meu filho. Caminhei até a sala e afundei em uma cadeira sem tirar o casaco. Eu ainda segurava a forma de assar, sem saber onde colocá-la naquele apartamento repentinamente estranho. Durante toda a minha vida, orgulhei-me da minha força, da minha independência. Criei meu filho sozinha, construí uma carreira, tive uma velhice digna e agora, aos 75 anos, estava sozinha em um apartamento vazio, rejeitada pelo único homem para quem já vivi. Foi a noite mais longa da minha vida. Não chorei mais. As lágrimas secaram, deixando apenas o vazio. Fiquei sentado na cadeira até o amanhecer, olhando pela janela e pensando em todas as decisões que me trouxeram até aquele momento. Quando os primeiros raios de sol penetraram no quarto, finalmente me levantei, tirei o casaco e fui ao banheiro. Olhando para o meu rosto cansado no espelho, jurei a mim mesma que aquela seria a última vez que deixaria meu filho me machucar. Na manhã seguinte à festa de inauguração, me deparei com uma dor de cabeça e uma sensação de que o mundo tinha virado de cabeça para baixo. Mal dormi, repassando os eventos do dia anterior sem parar, as palavras de Pearl, a aquiescência de Webster, a percepção avassaladora de que minha família me via apenas como um fardo. Preparei um chá forte, o remédio que minha mãe me ensinara para todas as adversidades, e sentei-me perto da janela, observando Tuscaloosa acordar. As pessoas corriam para o trabalho. As crianças da vizinhança esperavam o ônibus escolar e o carteiro começava sua ronda. Um dia normal para todos, menos para mim. O telefone tocou. Olhei para a tela, Daisy. Minha mão congelou sobre o fone. O que eu diria à minha neta? Como explicaria que os pais dela me expulsaram da vida deles? O telefone tocou e tocou até cair na caixa postal. Vovó, sou eu, a voz de Daisy era baixa, quase um sussurro. Eu só queria dizer que te amo. E o que quer que tenha acontecido ontem, mamãe e papai não me contarão, mas eu sei que algo aconteceu, saiba que eu sempre te amarei. As lágrimas que eu vinha segurando a manhã toda vieram aos montes. Como essa garota, de apenas 16 anos, era mais sábia e gentil que os pais? Não retornei a ligação.
Não estava pronta para explicar a situação. Em vez disso, enviei uma mensagem: eu também te amo, querida. Sempre. Não se preocupe comigo. Estou bem. Os dias seguintes passaram em um estranho estado de torpor. Obriguei-me a seguir minha rotina habitual: café da manhã, um passeio no parque, leitura, jantar. Mas tudo parecia mecânico, sem sentido. Chequei meu celular a cada 15 minutos, na esperança de receber uma ligação de Webster se desculpando, mas não houve nenhuma. No terceiro dia, recebi uma ligação de Evelyn, uma velha amiga minha. Vinnie, o que está acontecendo? Estou te ligando há 2 dias. Suspirei. Evelyn me conhecia bem demais para se deixar enganar pelas desculpas de sempre. Não está tudo bem. Webster e Pearl me expulsaram da vida deles. O quê? Depois que você comprou uma casa para eles? Contei tudo a ela, a festa, a conversa que ouvimos, as últimas palavras de Pearl. Que ingrata, exclamou Evelyn. E Webster, como ele pôde deixá-la falar com você daquele jeito? Ele não só deixou, respondi amargamente. Ele concordou com ela. Vinnie, querida, já vou. Não precisa, Evie. Eu me viro. Bobagem. Chego aí em 20 minutos com uma garrafa de vinho e um bolo de chocolate. Evelyn cumpriu a palavra. Exatamente 20 minutos depois, ela estava parada na minha porta com sacolas do supermercado. Ela me abraçou sem dizer uma palavra, e aquele abraço era exatamente o que eu precisava. Sentamos na varanda, bebendo vinho às 15 horas. Eu não fazia isso desde que era estudante, e conversamos sobre a vida, sobre filhos, sobre decepções. Sabe, disse Evelyn, servindo-se de uma segunda taça, talvez seja para o seu bem. Como perder um filho pode ser para o seu bem? Arqueei uma sobrancelha. Você não perdeu seu filho, Vinnie. Você apenas viu o rosto verdadeiro dele. Agora você pode parar de desperdiçar energia com pessoas que não te valorizam e começar a viver para si mesma. Aos 75? Por que não? Meu pai começou a aprender espanhol aos 83 anos depois, já era fluente. Idade é só um número. Balancei a cabeça, mas havia alguma verdade no que Evelyn disse. Durante toda a minha vida, coloquei as necessidades de Webster antes das minhas. Talvez fosse hora de pensar em mim. No dia seguinte, decidi sair para uma caminhada mais longa. O sol de abril estava esquentando, e fui para o Riverval Park, um pequeno parque às margens do Black Warrior, a 10 minutos de caminhada da minha casa. Eu estava sentado em um banco, observando os patos no rio, quando notei um senhor se aproximando lentamente, apoiado em uma bengala. Algo em seu andar me parecia familiar. Senhora Kimby? Ele parou em frente ao meu banco. Winifred Kimby? Olhei para o rosto dele e reconheci Orville P.Y., o ex-advogado que me ajudara com a papelada após a morte de Robert. Senhor P.Y., sorri. Que surpresa! Me chame de Orville, por favor. Você e eu já temos idade suficiente para essas formalidades, ele sorriu. Posso me sentar? Aproximei-me, abrindo espaço. Orville sentou-se cuidadosamente, colocando a bengala ao lado. Moro não muito longe daqui, disse ele, apontando para o condomínio do outro lado da rua. Me mudei depois que Margaret morreu. A casa ficou grande demais para um velho. Assenti, lembrando-me de que a esposa dele havia morrido alguns anos antes. Sinto muito pela sua perda. Já faz 5 anos, ele suspirou. Mas obrigada. Como você está? Como está o Webster? Fiquei tensa ao ouvir o nome do meu filho. Ele está bem. Acabou de se mudar para uma casa nova. Que ótimo, Orville assentiu. E você? Você parece, desculpe a franqueza, mas parece chateado. Algo em seus olhos gentis e em sua preocupação genuína me fez abrir. Para ser sincera, não é o melhor momento da minha vida. Eu não pretendia lhe contar a história toda, mas as palavras saíram. Orville ouviu atentamente, sem interromper, apenas assentindo ou franzindo a testa ocasionalmente. É lamentável, disse-lhe quando terminei, mas infelizmente não é incomum. Já vi muitas famílias destruídas por dinheiro e imóveis. Não se trata de dinheiro, retruquei.
Trata-se de respeito. Trata-se de gratidão humana básica. Você tem razão, ele assentiu. E essa é a tragédia. Dinheiro pode ser recuperado, mas respeito, uma vez perdido, raramente é recuperado. Conversamos por quase 2 horas. Orwell falou sobre sua vida após a aposentadoria, sobre seus netos que moravam em outros estados e vinham 2 vezes por ano, sobre os livros que estava lendo, sobre seu novo hobby de cultivar orquídeas. Você deveria passar aqui para ver minha coleção um dia desses, disse-lhe enquanto nos despedíamos. Se tiver interesse, é claro. Eu adoraria, respondi, surpresa comigo mesma. Quando foi a última vez que aceitei um convite de um homem, especialmente depois de apenas algumas horas de convivência? Tudo bem, ele sorriu. Costumo vir aqui de manhã. Por que não nos encontramos no mesmo horário amanhã? Eu disse que sim. E pela primeira vez em dias, me senti leve. À noite, Daisy ligou. Desta vez, eu atendi. Vovó, que bom que você atendeu. Como você está? Estou bem, querida. Como você está? Estou bem, disse ela baixinho. Vovó, o que aconteceu na festa? Meus pais não me contam. Só que vocês duas brigaram. Suspirei. Como explicar tudo para uma garota de 16 anos sem denegrir os pais dela? Seus pais e eu temos opiniões diferentes sobre algumas coisas. Precisamos de tempo para refletir. É sobre a casa. Eu podia ouvir a antiga intuição em sua voz. Em parte, admiti, mas não se preocupe. Vai melhorar. Sinto sua falta, disse ela baixinho. E não gostei do que eles fizeram. Você sabe o que aconteceu? Fiquei tenso. Nem tudo. Eu os ouvi conversando na cozinha. Mamãe disse algo maldoso e você foi embora. É verdade? É, algo assim, eu não queria entrar em detalhes, mas isso é entre mim e seus pais. Você não precisa tomar partido. Mas eu estou do seu lado, exclamou ela. Você nos comprou esta casa, e eles deveriam ser gratos. Daisy, me escuta, eu disse, sério. Não quero que você brigue com seus pais por minha causa. Prometa que não vai. Ela concordou relutantemente, e mudamos de assunto: seus projetos escolares, novos amigos na vizinhança, planos para as férias de verão. Depois da conversa, fiquei olhando para o meu celular por um longo tempo. Webster não ligou, não mandou mensagem, nem tentou entrar em contato comigo. Foi como se eu tivesse deixado de existir para ele no momento em que a porta da nova casa dele se fechou atrás de mim. Os dias seguintes passaram em relativa paz. Encontrei Orwell no parque. Caminhamos, conversamos sobre livros, sobre política, sobre a vida. Ele me mostrou sua coleção de orquídeas, pequena, mas impressionante. Levei-o para jantar e, pela primeira vez em anos, não cozinhei só para mim. Evelyn notou a mudança no meu humor. Você parece melhor, disse ela quando nos encontramos para almoçar na cidade. Você até está sorrindo. Estou começando a me acostumar com a nova realidade, respondi. E talvez Orwell esteja ajudando um pouco. Orwell? Ela ergueu as sobrancelhas. Quem é Orwell? Contei a ela sobre a nova conhecida. E Evelyn sorriu. Winifred Kimby, você me surpreende. Existe mesmo um homem na sua vida? Não exagere. Senti que estava corando. Somos só amigos. Claro, claro, ela piscou. Apenas amigos sempre começam assim. Balancei a cabeça, mas não consegui evitar um sorriso. Aos 75 anos, eu estava corando como uma colegial? No 7º dia após a festa de inauguração, eu estava contando os dias involuntariamente, como um desastre, o sinal tocou. Eu estava preparando o almoço e não olhei para a tela do celular imediatamente. Atendi automaticamente. Olá, mãe. A voz de Webster estava tensa, quase em pânico. Mãe, você precisa ajudar. Fiquei paralisada com a faca na mão. 7 dias de silêncio, e agora esta ligação. Webster, o que houve? A casa, mãe. Tem um problema com a casa. Larguei a faca lentamente, limpei as mãos com uma toalha e sentei-me à mesa da cozinha.
Que tipo de problema é esse? Ele respirava com dificuldade, como se estivesse correndo. Os inspetores estão aqui. Encontraram alguns problemas sérios na fundação. Algumas rachaduras, deslocamentos. Não entendo toda essa terminologia, mas eles estão dizendo que a casa não é segura para morar. Estamos enfrentando um despejo, mãe. Fiquei em silêncio, digerindo a informação. A inspeção pré-compra não mostrou problemas com a fundação. Como isso é possível? Quando isso aconteceu, perguntei finalmente. Esta manhã, um vizinho notou rachaduras na entrada da garagem e chamou os fiscais. Eles inspecionaram a fundação e encontraram defeitos graves. Dizem que parte da casa pode desabar a qualquer momento. E o seguro? Eu já sabia a resposta, mas perguntei mesmo assim. É isso mesmo, a voz de Webster se transformou em um grito. O seguro básico não cobre problemas de fundação. Se tivéssemos contratado a cobertura estendida que você sugeriu? Ele fez uma pausa. Como eu aconselhei, repeti lentamente. Sim, mãe, você estava certa. Eu estava errado. Ele parecia quase histérico. Mas agora não é hora de falar sobre isso. Precisamos de ajuda. Os reparos vão custar centenas de milhares, e não temos esse dinheiro. Fechei os olhos. Uma parte de mim, uma pequena parte exultante da qual eu não me orgulhava, sentia-se satisfeita. A justiça havia sido feita. Mas a outra parte, a mãe que fui a vida toda, estava torcendo pelo filho, pela neta. O que você quer que eu faça, Webster? Ah, mãe, implorou ele. Você é a única que pode. Você tem economias, investimentos? Usei a maior parte para comprar esta casa, lembrei-o. Eu sei, mas deve sobrar alguma coisa. Ou você pode pegar um empréstimo com garantia do seu apartamento. Qualquer coisa, mãe. Não podemos perder a casa. Fiquei sentado, ouvindo os apelos desesperados do meu filho e pensei na semana passada, em como me expulsaram, nas palavras de Pearl, não precisamos mais de um fardo como você. E na aquiescência de Webster. Webster, eu disse finalmente, não posso ajudá-lo. O quê? Ele não conseguia acreditar no que ouvia. Como assim, não pode? Gastei quase todas as minhas economias na casa. O que sobrou, preciso para viver. Mas, mãe, sua voz tremia, vamos perder a casa. Vamos ficar na rua. Na rua, não, corrigi. Você ainda tem a casa antiga. Ainda não a vendeu, né? Não, mas, não é isso. Não podemos voltar para aquela casinha de cachorro depois. Ele parou de falar. Depois da mansão luxuosa que te dei, terminei para ele. Houve silêncio. Eu podia ouvir Webster respirando pesadamente. Mãe, ele começou de novo, mais baixo, eu sei que o que fizemos foi errado. O que Pearl disse foi horrível. Eu deveria tê-la impedido. Me desculpe. Me desculpe mesmo. É mesmo? Eu senti a raiva crescendo em mim. Você só está arrependido porque quer o meu dinheiro, Webster. Se a casa estivesse boa, você não teria me ligado. Admita. Silêncio novamente, então, mãe, por favor, pelo bem da Daisy. Ela ama tanto esta casa. O novo quarto dela. Não use a minha neta, minha voz ficou gélida. É inaceitável até para você. O que você quer que eu faça? Havia desespero em sua voz. Vou me desculpar. Pearl e eu vamos nos desculpar. Estávamos errados. Terrivelmente errados. Você pode se mudar para cá se quiser. Temos bastante espaço. Sorri amargamente. Uma semana atrás, eu era um fardo, e agora eles estão me convidando para morar com eles. Webster, me escute com atenção, eu disse calmamente. Não vou te dar dinheiro nenhum. Nem agora, nem depois. Já te dei quase tudo o que eu tinha, e tudo o que recebi em troca foi desprezo. Não vai acontecer de novo. Você não pode fazer isso, ele quase gritava. Você é minha mãe. Sim, eu sou sua mãe. E eu te amei a vida toda, Webster.
Mas amar não significa deixar você me usar. Acabou. Você vai se arrepender disso, sua voz tornou-se ameaçadora. Quando estivermos na rua, quando Daisy perder a casa, você vai se arrepender. Talvez, concordei, mas não tanto quanto me arrependi de ter dado minha casa para pessoas que achavam que eu era um fardo. Apertei o botão de desligar e coloquei o telefone na mesa. Minhas mãos tremiam e meu coração disparava, mas, de uma forma estranha, eu me sentia mais forte do que nunca. O telefone tocou novamente imediatamente. Webster. Recusei a chamada. Tocou sem parar. Desliguei o som e voltei a preparar o jantar. 1 hora depois, bateram na porta. Fui até lá e olhei pelo olho mágico. Webster estava parado no corredor, desgrenhado e agitado. Não atendi. Mãe, ele bateu sem parar. Mãe, eu sei que você está aí. Abra a porta. Sentei-me na cadeira longe da porta e esperei. Ele continuou batendo, me chamando, até ameaçando chamar a polícia. Finalmente, depois de quase 20 minutos, as batidas pararam. Fui até a porta e olhei pelo olho mágico novamente. O corredor estava vazio. De volta à sala, vi uma mensagem de Orville no meu celular: que tal uma caminhada hoje à noite? O tempo promete ser ótimo. Sorri e respondi: adoraria. Me encontre no parque às 18 horas. Pela primeira vez em anos, me senti verdadeiramente livre, livre de manipulação, livre de culpa, livre da necessidade de sempre ser uma boa mãe, mesmo quando meu filho não era um bom filho. Talvez Evelyn estivesse certa. Talvez aos 75 anos, tudo esteja apenas começando. Depois do telefonema de Webster e de sua visita mal-sucedida, fiquei sem palavras. Apesar da minha firme decisão de não ceder à manipulação, meu coração maternal ainda doía. Andei de um lado para o outro pelo apartamento, imaginando todos os cenários possíveis. E se a casa for realmente perigosa? E se a Daisy se machucar? Como eu viveria com isso? Quando encontrei Orville no parque naquela noite, meus nervos estavam à flor da pele. Ele percebeu meu estado imediatamente. Winifred, o que houve? Perguntou enquanto caminhávamos lentamente pelo beco ao longo do rio. Você parece preocupada. Contei a ele sobre o telefonema de Webster, sobre o problema com a casa, sobre minha recusa em ajudar. Fiz a coisa certa, disse eu, mais para me convencer do que para convencê-lo. Mas ainda me sinto péssima. Orville acariciou a barba, pensativo. Sabe, Winifred, em 40 anos de advocacia, vi muitos dramas familiares envolvendo imóveis, e posso te dizer uma coisa: se você concordasse em ajudar agora, isso abriria um precedente perigoso. O que você quer dizer? Seu filho perceberia que, não importa como ele te trate, você sempre estará lá para ele em uma crise. Isso não é ajuda, Winifred. Isso é codependência. Assenti. Orville tinha dito algo em que eu vinha pensando, mas tinha medo de admitir. E a neta? Perguntei. Daisy não tem culpa de nada, mas sofre por causa das decisões dos adultos. Daisy tem 16 anos, certo? Ela tem idade suficiente para entender as consequências das ações dos pais. E pelo que você me contou sobre ela, ela é uma garota inteligente. Sorri, lembrando-me de como Daisy sempre me defendia, mesmo quando era apenas um bebê. Sim, ela é especial. Então confie nela, Orville apertou minha mão de leve. Ela encontrará um jeito de manter contato com você, apesar de todos os obstáculos. O toque dele foi inesperado, mas agradável. Senti a tensão diminuir um pouco. Sabe, continuou Orville, quando minha filha Ellen se divorciou, o ex-marido dela tentou jogar os netos contra ela. Ele usou as mesmas técnicas: manipulação, culpa. Mas as crianças enxergam mais do que imaginamos. Com o tempo, elas descobrem quem realmente as ama de forma altruísta. Espero que você esteja certa, suspirei. Só não quero perder a Daisy. Você não vai, disse Orville, confiante. O amor verdadeiro sempre encontra um jeito. Chegamos a uma pequena área com vista para o rio e nos sentamos em um banco. O sol se punha lentamente no horizonte, tingindo a água de dourado. É lindo, sussurrei. Sim, é, concordou Orville. Mas ele não estava olhando para o rio.
estava olhando para mim. Senti que estava ficando vermelho e desviei o olhar. Aos 75 anos, quem imaginaria? Na manhã seguinte, fui acordada pelo toque do telefone. Relutantemente, estendi a mão para o criado mudo, esperando ver o nome de Webster na tela, mas era Daisy. Vovó, sua voz soou abafada, como se ela estivesse falando debaixo das cobertas. Você está acordada? Não, querida, menti, sentando-me na cama. O que aconteceu? Meus pais brigaram a noite toda. Papai disse que você se recusou a ajudar na casa, e mamãe te chamou. Ela gaguejou. De qualquer forma, ela disse um monte de coisas maldosas. E aí papai começou a culpá-la por ter sido má com você na festa de inauguração. Fechei os olhos. Tudo o que eu precisava era que Daisy estivesse no centro de um conflito familiar. Sinto muito que você tenha que ouvir isso, eu disse. Adultos às vezes dizem coisas terríveis quando estão com raiva. Não é só isso, continuou Daisy. Ontem, convidamos algumas pessoas para dar uma olhada na casa. Uma delas disse que era perigoso ficar aqui. A mamãe estava chorando e o papai estava gritando com alguém no telefone. Você foi convidado a se mudar? Perguntei, sentindo meu coração apertar. Ainda não. Mas o papai disse: se a reforma não começar logo, teremos que começar. Ela ficou quieta. Vovó, por que a senhora não quer ajudar? Respirei fundo. Como explicar a complexidade dos relacionamentos adultos para uma adolescente? Daisy, não é tão fácil assim. Já gastei a maior parte das minhas economias comprando esta casa. O que sobrou, preciso viver. Mas você tem um apartamento, argumentou ela. Você poderia vendê-lo e morar conosco. Papai disse que te ofereceu isso. Sorri amargamente. É claro que Webster havia apresentado a situação de forma favorável. Daisy, aconteceu algo entre mim e seus pais na festa de inauguração. Algo que torna impossível para mim morar com você. O que foi? Ela insistiu. Mamãe disse algo rude. Eu sei, mas você não pode simplesmente perdoar e esquecer? Às vezes, as palavras machucam profundamente, eu disse baixinho. E não são apenas palavras, são ações, atitudes. Seus pais deixaram claro que não me queriam na vida deles até precisarem do dinheiro. Daisy ficou em silêncio por alguns segundos. Mas eu quero você na minha vida, disse ela finalmente. Não é justo que eu não possa te ver por causa da briga deles. Você pode me ligar sempre, assegurei. E quando for adulta, poderá tomar suas próprias decisões. Mas são mais 2 anos, exclamou ela. Não posso esperar tanto tempo. Havia tanto desespero em sua voz que meu coração apertou. Olha, eu disse, tomando uma decisão. Talvez a gente possa se ver às vezes, depois da escola ou nos fins de semana. Só não conte aos seus pais se eles se importarem. Sério? Ela parecia um pouco mais feliz. Você aceitaria isso? Claro que sim. Você é minha neta, e nada vai mudar isso. Eu te amo, vovó, disse ela. E tenho vergonha dos meus pais. Você não precisa ter vergonha deles, eu disse. Seja você mesma, Daisy. É tudo o que eu peço. Depois de conversar com minha neta, fiquei sentado na cozinha por um longo tempo, refletindo sobre a situação. Será que eu estava fazendo a coisa certa ao incentivar Daisy a me ver em segredo dos pais dela? Será que eu estava arruinando o relacionamento dela com Webster e Pearl? Mas seria justo privar uma criança da companhia da avó por causa de um conflito entre adultos? A campainha tocou, interrompendo meus devaneios. Pearl estava parada na porta, impecavelmente vestida e maquiada como sempre. Apenas as olheiras revelavam seu cansaço. Vinnie, disse ela com um sorriso estranho. Posso entrar? Recuei silenciosamente, deixando-a entrar no apartamento. Pearl entrou na sala e parou, olhando ao redor como se nunca tivesse estado ali antes, embora já tivesse estado ali dezenas de vezes. Sente-se, eu disse. Gostaria de um chá? Não, obrigada. Ela se sentou na beirada do sofá, com as costas estranhamente retas. Vim falar sobre a casa. Achei que sim, assenti, sentando-me na cadeira em frente a ela.
Webster me contou sobre os problemas com a fundação. Sim, a situação é complicada. Ela passou a mão pelos cabelos, um gesto nervoso que eu nunca tinha notado antes. Os engenheiros dizem que a casa foi construída em terreno instável. Há alguma erosão hídrica subterrânea. Enfim, a fundação está rachando. Vai precisar de grandes reparos. E o seguro não cobre, eu disse. Não. Ela balançou a cabeça. O seguro básico só cobria incêndio, inundação e outros danos externos. Você precisava de cobertura estendida para a fundação. Exatamente como você havia aconselhado. Pearl apertou os lábios. Sim, você tinha razão. Devíamos ter escutado, mas não é disso que se trata. Nós precisamos de ajuda, Vinnie. Já disse ao Webster que não posso ajudar, respondi calmamente. Simplesmente não tenho esse dinheiro. Mas você tem este apartamento, ela retrucou. Você poderia fazer um empréstimo com ele como garantia ou vendê-lo e morar conosco. Webster concorda. Nós arranjaremos um quarto de hóspede só para você. Lancei-lhe um olhar demorado. Pearl, há uma semana você me chamou de fado e disse que não precisava mais de mim, e agora quer que eu vá morar com você? Ela baixou os olhos. Eu estava errada. Eu disse coisas terríveis no calor de, não sei o que. Orgulho, talvez, ou ganância. Mas, de verdade, me desculpe. Desculpe porque você quer o meu dinheiro, eu disse. Não porque você esteja realmente arrependido. Não é justo. Ela levantou a cabeça, com lágrimas brilhando nos olhos. Sim, precisamos do dinheiro. Mas isso não significa que eu não me arrependa do que disse. Eu fui horrível com você, Vinnie. E estou envergonhada. Suspirei. Pearl sempre fora uma boa atriz. Quantas vezes ela encantou clientes na loja de móveis, fazendo-os comprar coisas que não podiam pagar? Mesmo que eu acreditasse em você, Pearl, isso não mudaria nada. Não posso te ajudar com as reformas. Meu dinheiro é limitado. Mas você pode vender o apartamento, ela elevou a voz novamente, e então se recompôs. Desculpe. Só não entendo por que você não quer ajudar seu único filho. Porque eu já comprei, respondi com firmeza. Comprei uma casa para você. Uma casa que você não se preocupou em fazer o seguro adequado, apesar do meu conselho. Pearl se levantou, com um rosto vermelho de raiva. Você só está se vingando. Está usando esta situação para nos punir pelo que dissemos. Eu também me levantei. Não, Pearl. Só não vou mais me deixar usar. E se você chama isso de vingança, é seu direito. Ela pegou a bolsa e foi em direção à porta. Você vai se arrepender disso, Vinnie. Quando perdermos a casa, quando Daisy ficar sem teto, você vai se arrepender. Você ainda tem a casa antiga, lembrei-a, não vai sobrar ninguém na rua. Você sabe muito bem que não podemos voltar para lá, exclamou ela. Não depois de morarmos aqui. A escolha é sua, dei de ombros. Como tantas outras decisões que você já tomou. Ela me olhou com tanto ódio que, por um momento, fiquei com medo. Você ainda não sabe do que somos capazes, sibilou ela, saindo e batendo a porta. Afundei na cadeira, sentindo as mãos tremerem. A ameaça de Pearl soou ameaçadora. O que ela queria dizer? O que eles poderiam fazer? Naquela noite, contei a Orville sobre a visita da minha cunhada. Sentamo-nos em seu apartamento, aconchegante e repleto de livros. As orquídeas nos parapeitos das janelas floresciam em todos os tons de rosa e roxo. Ela te ameaçou. Ele franziu a testa quando contei as últimas palavras de Pearl. Não diretamente, balancei a cabeça. Mas parecia assustador. Gostaria que eu falasse com eles, ele ofereceu. Como advogado, eu poderia explicar que qualquer tentativa de pressioná-lo pode ter consequências. Obrigada, mas não, sorri. Só tornaria as coisas mais difíceis. Eu consigo lidar com isso. Ele cobriu minha mão com a dele. Eu sei que você vai. Você é uma mulher forte, Winifred. Mais forte do que pensa.
Havia tanto calor e admiração em seus olhos que me senti 20 anos mais jovem. Sabe, disse-lhe após um breve silêncio, quando Margaret morreu, pensei que minha vida tinha acabado. 43 anos juntos, e de repente eu estava sozinho. Eu não sabia como seguir em frente, porque eu acordava de manhã. Assenti, compreendendo seus sentimentos. Quando Robert foi embora, eu me senti da mesma forma. Mas então percebi, continuou ele, que a vida continua, mesmo quando parece impossível, e pode ser preenchida com novos significados, novos relacionamentos. Ele apertou minha mão levemente e eu não me afastei. No dia seguinte, recebi uma ligação do Webster. Sua voz soava cansada e derrotada. Mãe, estou ligando para dizer que vamos sair de casa. Os engenheiros disseram que é perigoso ficar, principalmente se chover. Sinto muito, respondi com sinceridade. Para onde você vai se mudar? Onde? De volta à casa antiga, suspirou ele. Não temos escolha. O corretor disse que a casa pode ser vendida para demolição, mas só receberemos uma fração do seu valor. Entendo, eu disse, sem saber o que mais dizer. Pearl disse que veio te ver, continuou ele após uma pausa. E que você se recusou a ajudar. Sim, confirmei. Mas não porque eu não queira, Webster. É porque eu não posso. Você poderia ter vendido o apartamento, disse ele, com o tom acusatório de volta. Se realmente quisesse ajudar. E onde eu iria morar? Perguntei. Conosco, claro. Tem espaço na casa velha. Balancei a cabeça, embora ele não conseguisse ver. Não, Webster. Depois de tudo que foi dito, é impossível. Então, você não vai nos perdoar? Ele parecia ressentido agora. Você vai guardar rancor pelo resto da vida? Não se trata de ressentimento, tentei dizer calmamente. Trata-se de respeito, confiança, reciprocidade. Tudo foi quebrado, e não por mim. Mas somos uma família, insistiu ele. Isso não significa nada para você? Sim, respondi. É por isso que estou tão magoada com a sua traição. Ele expirou ruidosamente. Tá bom, mãe. Eu entendo. Você não quer ajudar, mas pelo menos não proíba Daisy de te ver. Ela sente sua falta. Eu nunca a proibi, objetei. Pelo contrário, você poderia tê-la proibido de me ver. Não somos os monstros que você pensa, disse ele, cansado. Daisy te ama, e não vamos interferir na sua comunicação. Obrigada, eu disse, surpresa com sua repentina concessão. De nada, disse-lhe baixinho. Mãe, não importa o que aconteça, eu ainda te amo e espero que um dia você consiga nos perdoar. Depois de conversar com meu filho, me senti emocionalmente esgotada. Suas últimas palavras de amor foram sinceras ou apenas mais uma manipulação? E será que realmente importaram? Decidi dar uma volta para clarear a mente. Maio estava a todo vapor, e Tuscaloosa estava inundada de flores, azaleias, magnólias, jasmins. O ar estava impregnado de seus aromas. No parque, encontrei Orville, que parecia estar me esperando. Eu esperava te ver aqui, ele sorriu. Você está bem? Contei a ele sobre a conversa com Webster, sua repentina humildade, sua declaração de amor. Você acha que ele foi sincero? Perguntou Orville. Não sei, balancei a cabeça. Uma parte de mim quer acreditar que sim, que lá no fundo, ele ainda é o menino que eu criei. Mas a outra parte desconfia que isso seja só mais uma tática. Sim, eu admito. Principalmente a aceitação repentina dele de eu sair com a Daisy. Ele já tinha sido terminantemente contra isso antes. Orville pensou por um momento. Talvez ele tenha realmente percebido o erro. Perder a casa foi um golpe duro que talvez o tenha feito reavaliar suas prioridades. Ou, acrescentei, ele simplesmente percebeu que ameaças e acusações não estavam funcionando e decidiu tentar uma abordagem diferente. De qualquer forma, disse Orville, tenha cuidado. Não tome decisões precipitadas sob a influência da emoção. Não vou, prometi. Já estou farto de comportamentos precipitados. No dia seguinte, Daisy ligou e perguntou se podia vir aqui depois da aula. Papai disse que tudo bem,
acrescentou. Dá para acreditar? É inesperado, eu disse. Claro, venha cá. Vou fazer seus muffins de mirtilo favoritos. Daisy chegou às 3 da tarde com a mochila nas costas e um cachecol colorido no pescoço. Percebi que ela parecia preocupada. O que houve, querida? Perguntei enquanto nos sentávamos na cozinha com chá e muffins. Estamos voltando para a casa antiga, disse ela. Os trabalhadores já estão fazendo as malas. Eu sei, seu pai me contou. É temporário? Acho que não. Ela balançou a cabeça. Papai disse que a casa terá que ser vendida para demolição, e não temos dinheiro para reformá-la. Desculpe, Daisy. Cobri a mão dela com a minha. Sei o quanto você amou seu novo quarto. Sim, foi maravilhoso, suspirou Daisy. Mas não é só isso. Meus pais brigam o tempo todo. A mamãe culpa o papai por não te dar ouvido sobre o seguro, e o papai diz que ela estragou tudo com as palavras grosseiras na festa de inauguração. Não leve para o lado pessoal, aconselhei. Adultos costumam encontrar defeitos quando as coisas dão errado. Mas e se eles se divorciarem? Havia lágrimas em seus olhos. Mamãe disse ontem que não aguentava mais viver daquele jeito. Coloquei o braço em volta da minha neta, sentindo-a tremer. Daisy, me escuta. Aconteça o que acontecer entre seus pais, não é culpa sua, e eles sempre vão te amar, estejam juntos ou não. Eu sei, ela soou o nariz. É que tudo era tão bom na casa nova, e agora vai ser diferente. Terminei por ela, mas não precisa ser pior. Às vezes, a mudança abre novas possibilidades. Ela sentiu, mas percebi que minhas palavras não eram muito reconfortantes. Vovó, disse ela após uma pausa, a senhora não pode mesmo ajudar com os reparos da casa? Suspirei. É claro que Webster e Peru já tinham conversado com ela sobre isso. Não posso, querida. Gastei quase todas as minhas economias para comprar a casa. O que sobrou, preciso viver. E o seu apartamento? Ela olhou para mim. Papai disse que você podia vendê-lo e morar com a gente. E viver com pessoas que me chamavam de fardo? Balancei a cabeça. Daisy, existem limites que você não pode cruzar. Seus pais os cruzaram. Ela baixou os olhos. Eu entendo. É que, eu queria que as coisas voltassem a ser como eram. Eu também, admiti. Mas às vezes temos que aceitar a realidade como ela é, não como gostaríamos que fosse. Conversamos por mais 2 horas. Daisy falou sobre a escola, sobre seus projetos, sobre seus novos amigos. Eu ouvia, feliz porque, apesar de todos os problemas, minha neta continuava alegre e curiosa. Quando chegou a hora de ir embora, ela me deu um abraço apertado. Eu te amo, vovó, e continuarei vindo, mesmo que a gente volte para a casa antiga. Eu também te amo, querida, eu disse, beijando sua testa. E sempre ficarei feliz em te ver. Depois que Daisy foi embora, fiquei sentado à janela por um longo tempo, pensando em nossa conversa. O problema com a casa estava claramente afetando o relacionamento de Webster e Pearl. Uma parte de mim se sentia sombriamente satisfeita por a justiça ter sido feita, mas outra parte estava preocupada com Daisy, que estava entre 2 incêndios. Naquela noite, liguei para Orville e contei sobre a visita da minha neta. Eles estão usando a criança para pressionar você, disse ele, indignado. Isso é pouco. Não tenho certeza se eles estavam armando para ela de propósito, retruquei. A Daisy é uma garota esperta. Ela faz as próprias perguntas. Talvez, ele concordou. Mas é estranho que seu filho de repente a deixe te ver, e aí ela comece a falar em vender o apartamento. Eu me perguntei. Orville tinha razão. A coincidência parecia suspeita. O que devo fazer? Perguntei. Não quero afastar a Daisy, mas também não quero que ela seja usada como peão neste jogo. Continue falando com ela, aconselhou Orville. Mas cuidado com o que diz. E lembre-se, sua decisão de não ajudar com os reparos é a correta. Não deixe que eles manipulem você por meio da sua neta. Assenti, grato pelo seu encorajamento. Já fazia um mês que Webster e sua família haviam retornado à antiga casa.
Maio havia se transformado em junho, trazendo consigo a umidade quente que caracterizava os verões do Alabama. Sentei-me na varanda do meu apartamento, tomando chá gelado e refletindo sobre como minha vida havia mudado ao longo das semanas. Daisy vinha me ver 2 vezes por semana, às terças-feiras depois da escola e aos sábados de manhã. Assávamos muffins, líamos livros e, às vezes, simplesmente conversávamos sobre tudo no mundo. Ela me contava sobre a situação em casa. A tensão entre os pais não havia desaparecido, mas era menos evidente. Eles estavam se adaptando à vida na velha casa, que agora parecia apertada e desconfortável depois da espaçosa mansão na Wisteria Lane. A mamãe ainda está brava com o papai por causa do seguro, disse Daisy durante uma de suas visitas. E o papai está bravo com a mamãe porque ela te insultou. Mas eles não gritam mais um com o outro. Só ficam em silêncio. Assenti, percebendo que essa calmaria poderia ser temporária. As rachaduras profundas em um relacionamento não desaparecem sozinhas. Webster só me ligou uma vez neste mês para me avisar que tinham encontrado um comprador para a casa, uma construtora que planejava demoli-la e construir 2 novas casas no terreno. Vamos receber menos da metade do que a casa valia, disse ele, amargurado. Mas não há escolha. O banco está exigindo que paguemos a hipoteca. Sinto muito por isso, respondi sinceramente. É mesmo? Havia dúvida em sua voz. Às vezes acho que você fica feliz por estarmos infelizes. Webster, suspirei, sou sua mãe. Como posso ficar feliz com os seus problemas? Só porque não posso ajudar financeiramente não significa que eu não me importe. Desculpe. Ele fez uma pausa. Só estou, com raiva do mundo agora, principalmente de mim mesmo. Se eu tivesse te ouvido sobre o seguro. O que está feito, eu disse. Agora temos que seguir em frente. Sim, ele concordou. Pero sugeriu vender a casa antiga e comprar uma mais nova em outro bairro. Um novo começo. Acho que é uma boa ideia, concordei, surpreso com a franqueza repentina do meu filho. Às vezes, uma mudança de lugar ajuda a virar a página. Talvez. Ele ficou em silêncio novamente. Mãe, você pode nos perdoar? A mim? Fechei os olhos, sentindo um nó na garganta. Quantas vezes eu já tinha imaginado essa conversa? Ensaiado as respostas. Eu já te perdoei, Webster, eu disse finalmente. Mas perdoar não significa esquecer ou voltar a ser como era. Algumas palavras e ações não podem ser desfeitas. Entendo. Sua voz ficou mais baixa. Eu só estava pensando, talvez um dia. Vamos nos concentrar no presente, sugeri. Em manter a Daisy viva, em te ajudar a se reerguer. Você tem razão, ele concordou. Como sempre. Depois daquela conversa, fiquei em silêncio por um longo tempo, tentando entender meus sentimentos. Será que eu realmente havia perdoado meu filho ou apenas dito o que sentia que precisava dizer? E como era o nosso relacionamento agora, depois de tudo o que aconteceu? Orville havia se tornado uma parte importante da minha vida. Nos víamos quase todos os dias, caminhando no parque, indo ao cinema, jantando juntos. Ele era um ouvinte atento, um conselheiro sábio e, para minha surpresa, um companheiro atencioso. Nosso relacionamento se desenvolveu lentamente, com a cautela típica de pessoas da nossa idade que já conheceram tanto a alegria do amor quanto a amargura da perda. Você parece mais feliz, disse Evelyn quando nos encontramos no café. Essa coisa do Orville te fez bem. Sorri, sentindo as bochechas corarem. Ele é um bom homem, gentil, inteligente e com senso de humor. E ele está claramente apaixonado por você, ela piscou. Eu vi o jeito que ele olhou para você quando você passou pela biblioteca na quinta-feira passada. Não exagere, balancei a cabeça, mas senti um calor agradável na alma. Estamos apenas curtindo a companhia um do outro. Claro que sim, Evelyn sorriu. De qualquer forma, estou feliz por você, Vinnie. Depois de tudo o que aconteceu com Webster e aquela casa infeliz, você merece um pouco de felicidade. Naquela mesma noite, Orville me levou para jantar no The River, um dos melhores restaurantes de Tuscaloosa. Ele estava estranhamente nervoso, esfregando o guardanapo e deixando o garfo cair várias vezes. Está tudo bem?
Perguntei quando a sobremesa foi servida. É, claro, ele tossiu. É que eu tenho uma coisa para você. Ele tirou uma caixinha do bolso, e meu coração disparou. Sério? Não se preocupe, ele sorriu, notando minha expressão. Não é o que você pensa. Ainda não, pelo menos. Ele abriu a caixa. Dentro havia um delicado pingente de prata em forma de orquídea. Vi em um antiquário e imediatamente pensei em você, disse ele. Delicado, único, lindo, mesmo na sua velhice. Eu ri. Não sei se é um elogio à idade, mas o pingente é realmente lindo. Posso? Ele se levantou e caminhou até mim. Assenti, e ele cuidadosamente prendeu a corrente em volta do meu pescoço. Seus dedos tocaram levemente minha pele, causando uma onda repentina de arrepios. Winifred, disse ele, voltando ao seu lugar, estas últimas semanas foram as mais felizes que tive em anos. E eu estava pensando que talvez devêssemos dar o próximo passo. Qual deles? Fiquei tensa. Nada drástico, ele sorriu. É que recebi uma oferta do meu sobrinho para passar o verão na casa de praia dele na Flórida, em Pensacola Beach, bem perto da água. E pensei que você poderia vir comigo. Pisquei, surpreso com a oferta para o verão inteiro. Sim, de julho a setembro. Claro, poderíamos vir aqui sempre que você quisesse ver a Daisy, mas passaríamos a maior parte do tempo lá, perto do mar. O que você acha? A ideia de 3 meses no litoral, longe de Tuscaloosa e de todos os problemas associados a ela, era tentadora. Imaginei caminhadas matinais na praia, pores do sol sobre o Golfo do México, conversas tranquilas com Orville na varanda. É muito tentador, admiti. Mas preciso pensar nisso. É um grande passo. Claro, ele assentiu, compreensivo. Sem pressão. Só saiba que a oferta está aberta. Em casa, ponderei longamente a proposta de Orville. Por que hesitei? O que me impedia? Daisy? Mas poderíamos ir vê-la. O apartamento? Eu poderia alugá-lo para o verão. Medo de mudança? Talvez. No dia seguinte, encontrei-me com Daisy, como costumo fazer às terças-feiras. Ela notou o pingente imediatamente. É lindo, exclamou. É de Orville. Assenti, surpresa com sua perspicácia. Como a senhora sabe, avó, ela revirou os olhos. Eu vejo como você muda quando fala dele e como seus olhos brilham quando você volta das reuniões. Eu não sou uma criança. Sorri, tocado pela observação dela. Sim, é dele, e tenho novidades. Ele me convidou para passar o verão na costa da Flórida. Uau! Seus olhos se arregalaram. Que ótimo! Você disse sim? Ainda não, suspirei. Estou preocupada com você. Não poderemos nos ver com tanta frequência. Vovó, ela me olhou séria, você não precisa abrir mão da felicidade por minha causa. Podemos conversar por vídeo todos os dias, e você vem aqui de vez em quando, certo? Claro, concordei. Mas mesmo assim? Sem rodeios, ela balançou a cabeça com firmeza. Você merece essas férias depois de tudo o que aconteceu. Abracei-a, com lágrimas nos olhos. Quando você se tornou tão sábia? Eu tenho uma ótima avó, ela piscou. Aprendi muito com ela. Naquela noite, liguei para Orville e disse que aceitava a oferta. Sua alegria era quase palpável, mesmo pelo telefone. Você não vai se arrepender, Winifred, prometeu. Vai ser um verão maravilhoso. As 2 semanas seguintes foram de preparação. Encontrei-me com um corretor imobiliário para discutir um contrato de aluguel de curto prazo para o meu apartamento, organizei meus pertences e decidi o que levaria comigo e o que deixaria para trás. Evelyn me ajudou com as minhas escolhas de guarda-roupa de verão, insistindo que eu precisava de maiôs e vestidos de praia novos. Aos 75, perguntei, com ceticismo, para o vestido de verão vibrante que ela estava sugerindo. Exatamente, ela assentiu. É uma boa hora para vestir o que você quer vestir, não o que é apropriado. Daisy ficou encantada com meus planos. Ela até me ajudou a fazer uma lista de lugares para visitar na Flórida.
Não deixe de visitar o Gulfarium Marine Adventure Park, aconselhou ela. E o Museu Nacional da Aviação Naval e, claro, a Praia de Navarre. Tem a areia mais branca do mundo. Prometi visitar todos os lugares recomendados e levar lembrancinhas para ela. Uma semana antes de partir, recebi uma mensagem inesperada de Webster. Ele perguntou se eu poderia passar para conversar. Aceitei, embora estivesse tenso por dentro. O que ele queria desta vez? Webster chegou à noite, parecendo cansado, mas mais calmo do que da última vez que o vi. Obrigado por concordar em me ver, mãe, disse ele, sentando-se em uma cadeira na sala de estar. A Daisy me disse que você ia passar o verão fora. Sim, confirmei. Para a Flórida com um amigo. Orville PY, ele arqueou uma sobrancelha. Daisy fala muito dele. Assenti, preparando-me para a desaprovação ou o ridículo. Mas Webster me surpreendeu. Estou feliz por você, mãe, disse-lhe com sinceridade. Você merece ser feliz. Obrigado, fiquei surpreso com a reação dele. Não esperava que eu te apoiasse. Ele deu um sorriso amargo. Depois de tudo que fiz, não é nenhuma surpresa. Ele ficou em silêncio por um momento, organizando os pensamentos. Vim me desculpar, mãe, de verdade. Não para receber nada em troca. O jeito como Pearl e eu te tratamos é imperdoável, principalmente depois da sua generosidade. Observei-o atentamente, tentando ver a sinceridade em seus olhos. Para minha surpresa, ela estava lá. O que mudou, Webster? Perguntei baixinho. Ele suspirou. Muitas coisas. Perder a casa, claro, mas o mais importante é que finalmente vi o homem que me tornei. Que filho, e estou, envergonhado. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto que não mudava desde a adolescência. Quando você se recusou a ajudar com os reparos, fiquei furiosa. Achei você cruel, vingativa. Mas, com o tempo, comecei a entender. Você simplesmente impôs limites que eu nunca respeitei. Fiquei em silêncio, surpreso com sua perspicácia. Pearl e eu estamos passando por um momento difícil, continuou ele. Estamos tentando salvar o casamento, fazendo terapia, e uma das coisas sobre as quais estamos falando é sobre a nossa relação com você, com o seu dinheiro, como a víamos como uma fonte de apoio financeiro, não como uma pessoa com suas próprias necessidades e sentimentos. Agradeço sua honestidade, eu disse finalmente, e fico feliz que você esteja resolvendo seus problemas. Não estou pedindo para consertar o relacionamento, ele ergueu a mão. Percebi que algumas pontes foram queimadas, mas queria que você soubesse que reconheci meus erros e que vou me esforçar para ser uma pessoa melhor para Daisy, para mim mesmo. Talvez um dia, se você quiser. Não vamos nos precipitar, sorri suavemente. O tempo dirá. Ele assentiu e se levantou. Mais uma coisa. Vendemos a casa na Visteria Lane e a antiga. Compramos uma nova, menor, mas num bairro bom, não muito longe da escola da Daisy. Fico feliz, disse eu, sinceramente. Um novo começo pode ser útil. Sim, disse ele baixinho. Bem, não vou mais tomar seu tempo. Tenha boas férias na Flórida. Ele se dirigiu para a porta, mas parou. Mãe, quero que você saiba que, quer você me perdoe ou não, eu sempre te amarei e sempre serei grato por tudo o que você fez por mim. Depois que ele saiu, fiquei em silêncio por um longo tempo, digerindo o que ouvirá. Suas palavras soaram sinceras, e uma parte de mim queria acreditar em seu remorso. Mas a outra parte, a mais cautelosa, me lembrou de quantas vezes, no passado, ele dissera as coisas certas sem as sustentar com ações. Naquela noite, conversei com Orville sobre a visita de Webster. Sentamos na varanda dele, observando o pôr do sol. Você acha que ele é sincero? Perguntou Orville depois de ouvir minha história. Talvez, balancei a cabeça. Ele parecia genuinamente arrependido. Mas não sei se ainda posso confiar nos meus sentimentos quando se trata de Webster. Confie, mas verifique, sorriu Orville. Dê a ele uma chance de provar sua sinceridade com ações, não com palavras. Sim, concordei. O tempo dirá. E lembre-se, ele pegou minha mão, o que quer que aconteça com seu relacionamento com seu filho não define você nem sua felicidade. Você tem uma vida, Winifred,
e ela está apenas começando. Apertei sua mão, sentindo-me profundamente grata por sua presença em minha vida. No dia da minha partida, Daisy, Evelyn e, para minha surpresa, Webster vieram à estação para se despedir de mim. Ele ficou um pouco afastado, cambaleando desajeitadamente de um pé para o outro, mas a própria presença dele era significativa. Vou sentir saudades, vovó, Daisy me abraçou forte. Prometa mandar uma foto todos os dias. Prometo, sorri. E não se esqueça, combinamos de fazer videochamadas aos domingos. Claro, ela assentiu. E eu irei te ver em agosto, como combinamos. Evelyn me abraçou e sussurrou no meu ouvido: aproveite cada momento, Vinnie. E não se preocupe com nada. Vou ficar de olho no seu apartamento. Quando me aproximei de Webster, ele estendeu a mão hesitante, mas eu o abracei rápido, mas com firmeza. Obrigado por ter vindo, eu disse. Obrigado por me deixar, respondeu ele. Tenha um bom descanso, mãe. Orval me esperava perto da carroça, segurando um pequeno buquê de flores silvestres. Para você, disse ele, estendendo o buquê. O começo da nossa aventura. Peguei as flores, sentindo meu coração se encher de calor. Será que aos 75 anos tudo estava apenas começando? O trem pousou, levando-nos para o sul, até a costa da Flórida, em busca de novas experiências e oportunidades. Olhei pela janela para a plataforma de embarque, onde Daisy acenou, Evelyn sorriu e Webster ficou parado com uma expressão pensativa. Um verão à beira-mar estava por vir, novos lugares, novos conhecidos e um homem que não me via como uma fonte de apoio financeiro, nem como um fardo, mas como uma igual, uma mulher digna de respeito e amor. Eu não sabia o que o futuro me reservava, se Webster e eu algum dia consertaríamos nosso relacionamento, se Orval se tornaria mais do que apenas um amigo, ou como a vida de Daisy se tornaria quando ela atingisse a maioridade. Mas eu sabia de uma coisa: eu não viveria mais de acordo com as expectativas dos outros. Eu não sacrificaria meu bem-estar por aqueles que não valorizavam esses sacrifícios. Não me permitiria ser manipulada por culpa ou obrigação. Aos 75 anos, finalmente aprendi a me colocar em primeiro lugar, e esse foi o presente mais importante que já me dei. Virei-me para Orval, que cochilava na cadeira do outro lado do corredor. A luz do sol brincava em seus cabelos grisalhos, tornando-os quase prateados. Em seu rosto, havia o sorriso calmo de um homem que fizera as pazes com o passado e olhava para o futuro. Era o mesmo sorriso que eu conhecia e que iluminava meu rosto,